O Final Level... Que foi, cara? A gente já começa assim. Que houve, cara? Episódio sem pauta, cara. A gente acaba não seguindo script. Eu tava esperando, assim, na expectativa. Você foi falar, eu já tava feliz aqui, antes de você perguntar. Você já tava rindo. Então é assim que começa esse Final Level Cast. Ele tá de volta, né? O Sem Pauta tá aí mais uma vez. Como é que você tá com ele? Tá animado, cara, pra falar sobre tudo e ao mesmo tempo sobre nada? Eu tô, mano. Eu tava passando vergonha no TikTok agora há pouco. Já fiquei no clima aqui, entendeu? É verdade, eu tava balançando a raba. Não, porque o Coelho falou que tava passando vergonha no TikTok. A gente simplesmente não questionou que tipo de vergonha que era. A gente só aceitou. Tá acostumado já, né? Coelho passar vergonha. Agora a gente entendeu mais a fundo o tipo de vergonha que era. E tá tudo bem. É sobre isso. Mas você tava fazendo o quê, Coelho? Desafio do TikTok? É o quê? Não, cara. Gente, sério, vocês precisam ver depois, tá? Vocês vão se surpreender. Ou não, né? ou não. Olha, vindo do TikTok nada me surpreende. E você, Márcia? A Márcia que é tiktokeira também. Eu sou nada. Eu gosto desse conceito que a Márcia faz as coisas no TikTok e não posta no TikTok, né? Posta nos outros lugares. O Mark Zuckerberg me olhando de longe, concordando. Às vezes sim. Às vezes é mais fácil editar lá. Mas às vezes eu pego e posto. Falo, já editei, já tá tudo pronto aqui mesmo. Aí eu posto, deixo lá. O TikTok é uma rede social que, inclusive, pra minha saúde mental, eu acho incrível. Porque eu posto as coisas lá e eu nunca li uma notificação lá. E aí, assim, teve uma vez ou outra, né, que eu entrei e aí eu olhei e eu me arrependi profundamente de ter feito isso. Então, desde esse dia, eu posto e nunca mais eu abro o aplicativo. E aí eu vou pra outros lugares. Então, assim, eu nem lembro que existe. É um mundo muito longe de mim. Mas, Márcia, se os TikToks bombam, tipo, quando você entra de vez em quando lá e aparece as views lá, porque o TikTok é meio aleatório, né? Às vezes tem, tipo, 10 views e às vezes 100 mil. Então, teve muitos que eu me surpreendi, sabe? Eu entrava lá, porque assim, o meu lugar é o Twitter, então eu faço vídeo lá, porque é fácil de editar e de gravar, etc. E aí eu salvo e vou pro Twitter, e posto no Twitter e lá eu acompanho o que tá rolando. Então, sei lá, quando eu voltava no TikTok, era semanas depois. E é semanas, não vou nem falar dias, semanas depois. E aí eu chegava, tinha, tipo assim, 1000 comentários. Nossa! Não, 1000 comentários acho que fui demais. Mas enfim, tinha, tipo assim, muita coisa, sabe? E eu ficava, gente, como isso rolou? E aí os vídeos com muita visualização, muito comentário, muito não sei o quê. Eu fico um pouco assustada como que funciona as coisas no TikTok realmente lá. Parece que bomba mais fácil as coisas. Mas essa relação é bem saudável, né? De você simplesmente postar e, tipo, dane-se o que vai acontecer aqui. É. Tem que ser, infelizmente, assim, no TikTok eu não tenho muito público, né? Mas, tipo, no Twitter e tal, quando a gente começa a ter público constante, assim, muita gente o tempo todo falando com você, você começa a aprender umas formas de se proteger, porque pra galera que já tem pouca gente seguindo, às vezes já é um ambiente que não é muito saudável. Pra gente que tem gente, tipo, o tempo todo, e muita gente o tempo todo comentando e interagindo, etc., começa a dar um peso, querendo ou não, tipo assim, por mais que eu não me importe muito, tipo, eu não me importo com a opinião das pessoas, até certo nível todo mundo se importa, e às vezes a pessoa me fala uma coisa que eu sei que ela me falou uma besteira, e eu fico remoendo isso, porque eu fico com raiva. Então, assim, eu acho que todos os lugares, né, o mais saudável é a gente tentar não interagir muito, dependendo do tipo de coisa, porque... Eu costumo dizer que, tipo assim, eu vi um post uma vez, assim, no Twitter, e que é muito verdade. Todo dia tem um protagonista no Twitter, e aí a pessoa, ela tendo dito uma coisa boa ou uma coisa ruim, ela tá se dando mal lá, que tá um monte de gente maluca distorcendo o que ela disse, porque naquele dia ela é a protagonista e explodiu, viralizou a parada. Sim. Então, o objetivo, todos os dias, é você não ser o protagonista do Twitter. Nossa, eu acho isso total. O problema é que às vezes você nem viralizou tanto assim, sei lá, você conseguiu um número de likes um pouquinho maior do que o padrão da sua rede social e já é o suficiente pra aparecer meia dúzia de gente ali falando besteira pra você, né? Sim. Se fosse só quando viraliza, tava bom. E sabe o que eu, ultimamente eu tenho achado estranho? Eu ia falar engraçado, mas eu acho que eu não quero nem usar isso até de forma irônica. Porque, nos tempos pra cá, e assim, de bem pouco tempo pra cá, se a gente for olhar a evolução do Twitter ao longo dos anos, antes era uma coisa, ok, todo mundo entra aqui, desabafa, xinga sem contexto, e é uma rede social pra você, né, meio que pôr pra fora as suas questões. E todo mundo tá ok com isso, ninguém interfere na sua vida. E pronto, acabou. Com o tempo, começou a vir todo mundo
interferir em tudo que você fala. E às vezes você tá só desabafando, você não quer um conselho. Não dá pra ter paz. Não dá. Às vezes você só quer falar assim, nossa, meu dia foi uma merda. E pronto, era só isso que você precisava pôr pra fora o sentimento. E aí vem alguém, não, mas você também tem que entender porque existem pessoas não sei onde que estão passando fome e não tem as coisas que você tem, então você tem que ser grato. Aí vem outro, ai, não sei o que, mas os tempos em que estamos vivendo também, está todo mundo assim. E tipo assim, tudo bem, gente. Às vezes eu sei que muita gente com boa intenção, muita gente não é também, mas tudo bem, eu só queria reclamar, sabe? Não precisa me dar conselho. E agora chegou no nível que eu tô achando muito preocupante, e eu tenho reparado isso mais agora, que às vezes até uns tweets que é tipo, falando coisa ok, as pessoas acham uma forma de extrair algo muito ruim naquilo, e começa uma onda de tipo, uma pessoa vai puxando outra que vai transformando aquilo numa coisa muito ruim, e aí você fica assim, meu Deus, como que isso chegou nesse ponto? Sim, Bem-vindo à internet. Vou dar 2 exemplos bobos pra ilustrar isso. Uma amiga minha postou reclamando de um tipo de máscara que não é muito boa, né? Aquela máscara que tem uma costura no meio e geralmente ela fica frouxa. Então, assim, não é uma máscara muito boa, não é nem por ser de pano. Existem máscaras de pano que são melhores. Mas, assim, entre nenhuma máscara, use a que tiver. E ela só reclama, nossa, essa máscara aqui é horrível, não sei o que lá. E, tipo, é um assunto que você pensa, ok, não tem nada de errado falar que essa máscara não é tão boa, use uma máscara melhor. E aí veio uma onda de gente revoltado com ela, xingando ela e tudo mais. E aí você pensa assim, gente, mas por quê? Isso tem até a ver um pouco com o assunto que a gente vai conversar aqui hoje mais tarde, né? Do gamer. Sim, A gente já aqueceu. Eu quero saber como é que tá o Cardoso, O gente. Cardoso sumiu, né? Não parece, queridos ouvintes, mas o Cardoso tá aqui com a gente, ele tá aqui quietinho. É porque quando o Coelho fala, o Cardoso não fala, porque é a mesma pessoa, né, entendeu? Era isso que o Coelho tava falando muito, né? Entendi. O Cardoso tava vendo meu TikTok, certeza. E aí, galera? Como é que você tá, cara? Como é que vocês estão, gamers? Ofendeu. Caraca. O Cardoso já chega como? Na voadora. Chega pela porta. Cara, eu assisto TikTok todo santo dia antes de dormir, porque é a maneira do meu cérebro desligar completamente de absolutamente tudo e desligar, assim. Tanto que eu durmo sempre com o celular na mão, tipo, vendo TikTok, porque é absolutamente tão imbecil e tão louco as coisas que acontecem ali, que meu cérebro desliga e eu vou dormir. É o meu sonífero. Ah, então você tá querendo dizer que quem gosta de TikTok não tem cérebro? Meu Deus! Caraca, é assim mesmo! É assim mesmo! Nossa, as pessoas agora, sabe, ficam reclamando de tudo. A gente não pode nem mais ser feliz de ter um TikTok instalado no nosso celular. Que vem alguém querer editar regra. Aí, 5 mil RTs nisso que a Márcia falou, 328 mil likes. É assim, cara, que acontece. Não, a história é real, cara. Alguém falou uma parada no Twitter hoje mesmo. Aí eu respondi, falando, olha só, eu acho que você podia pensar desse jeito. Aí um cara, mas veja bem, Coelho, esse seu argumento é pobre por causa disso e aquilo. E o cara respondeu embaixo, o que você tem contra os pobres? Não. É assim, cara, o Twitter, sério. Ô, Zabuzeta, corta isso aqui, mas eu vou contar só essa anedota. Eu cheguei no Twitter e aí o Doug, ele postou, tipo, pô, tá começando a ter mais PS5 no mercado e agora baixou o preço. Aí eu falei, esse digital parece ser legal, hein? Porque é mais barato, obviamente. Não é porque ele é legal ou porque ele é chato, é porque ele é barato. É. Aí eu, nossa, interessante, esse que é mais barato. Cara, vi um garoto, mandou um textão gigante. O PS5 digital, ele não vale a pena a longo prazo, porque os jogos são caros e pipipi, popopó, escrevi um texto gigante falando que ele preferia os jogos físicos, tipo, era mais barato, e eu, tipo, foda-se. É proibido achar legal as coisas, Cardoso. Ô, Zabuzeta, não corta, não. Não, vou deixar assim, amigo, olha só, existe esse site aqui, chama Medium, você pode escrever lá, à vontade. Gente, outro dia eu não aguentei, esse aqui, pelo amor de Senhor Jesus Cristo, corte isso sim, por favor. É que eu não quero ser cancelada de novo. O Final Level Cast proibido. Por favor. Esse aqui é um proibidão. É proibidão. E eu fiquei assim, por quê? É a polícia do Twitter. É a polícia do Twitter. A polícia daqui chegou e me prendeu. Vocês lembram daquele arroba Polícia Polícia Surpresa? Saudade de Polícia Sim, Surpresa. nossa, a polícia surpresa era tão bom. Era É sério? Não, mas os tweets é igualzinho. Ah, tá. Olha, eu vou contar o meu causo. Não precisa cortar não, tá, Zabuzeta? Rolou a apresentação lá do Pokémon. Olha aí, já tô falando que sou Pokémon. Ah, não. Eu fiz um tweet de humor e comédia, dizendo assim, vocês aí que acharam um Pokémon feio, vão lá jogar o Call of Duty, que é muito bonito e é
4K e do jeito que vocês querem. Nossa, kkk. Dan, as pessoas chegaram na sua casa te batendo. Quase. Na verdade foi na minha DM que um cara chegou e mandou uma mensagem assim: Ah, você está falando mal do COD porque você não é bancado pelo COD. Você é bancado pela Nintendo. Esses nintendistas. Ô, Dan, como assim ser bancado pela Nintendo e não contou pra ninguém? Não, como assim ser bancado pela Nintendo e eu não? Não. Que rasteira é essa que você deu no seu colega de podcast? Ele ficou com ciúme. Eu vou fazer uma revelação aqui então, entendeu? Ô Coelho, poucas pessoas sabem, Coelho, mas quem paga o aluguel da minha casa é a Game Freak, entendeu? Então, é isso. Tá revelado aqui. Caraca, é por isso que você tá tendo tanto problema, né? Coelho perdeu tudo, morando de aluguel. As pessoas me acusam tanto de ser bancado pela Nintendo que eu queria ser mesmo, pelo menos pra ser justo, sabe? Até eu queria ser bancada pela Nintendo. Eu não quero ser bancada Ser bancado por Eu quero qualquer ser um. bancado por qualquer um. Qualquer um. Gente, ó, nosso e-mail, Final Level Cast, tá? Manda pra gente lá falando que você quer bancar a gente, qualquer empresa. Gente, se você for uma empresa, pode mandar e-mail para felipe.cardoso@finallevel.com.br que a gente te atende, tá bom? Isso, pode mandar. Fala diretamente com o Cardoso, ele é um amor de pessoa. Fica à vontade, gente. Se for pra me encher o saco, eu não vou falar não, mas agora se for fazer de dinheiro... Isso, aí ele é uma delicadeza, é um homem, assim, que te trata de um jeito que nem sua mãe te tratou tão bem, sabe? Mas só se for um caso de você querer dar dinheiro pra gente, senão aí eu já não sei como que rola. Exato. Nesse caso aí, você manda pro @RicardoNauts, que aí você pode falar o que você quiser lá. É o saque do Final Level Cash. Olha aí. Eu quero puxar um papo aqui. Não, eu não quero puxar papo, não. Não, agora, Puxa você, agora Coelho, tu puxa. Agora já tu começou. Não, eu não quero puxar esse papo, não. Esse papo é muito chato. Puxa aí, Coelho. Puxa aí um papo aí. Alertas da pandemia. Caramba! Gente, muito importante. Tá certíssimo. Vocês se cuidarem. Esse é um papo importante. Daqui a pouco a gente puxa os outros, Dan. Não, tá Mas bom. esse aqui... O episódio de hoje é sobre isso, alertas da pandemia. Alertas da pandemia. Sério mesmo. Bota a máscara na cara, meu irmão. Isso. Entendeu? Não custa nada. E compra logo a PFF2, tá enrolando. Não custa, entra na Amazon e compra. Amazon, manda e-mail pro Cardoso. Ou na Shopee. Qualquer lugar. É barato, cara. É isso. Shopee, entendeu? É isso. Normalmente a gente faz aqui esse comunicado, né? Tipo, galera, a pandemia não acabou, papapá. Hoje o Coelho chegou... Hoje o Coelho chegou chutando a porta. Usa a máscara. Eu tô nervoso, chegou cara. pondo a máscara na cara das pessoas, assim. Mas é isso mesmo. Peraí, eu vou falar com a voz suave pra você que precisa de um tom um pouco mais que toque seu coração. Queridos ouvintes do Final Level Cast, a pandemia ainda não acabou. Inclusive, estamos num momento muito delicado, porque as pessoas parece que acham que acabou, mas não acabou. Então, use máscara, de preferência PFF2. Se não tiver PFF2, use a máscara que estiver disponível. Mas use máscara. Tampe a boca e o nariz, porque o vírus é transmitido pelo ar, mais que por contato. Mas também é essencial lavar as mãos, seja com água e sabão ou com álcool em gel. E vacine-se quando for possível. A primeira e a segunda dose. É sobre isso. É sobre isso. Depois dessa, a Márcia simplesmente Zerou. conseguiu convencer todo mundo. Eu espero que sim. Senão eu vou chegar batendo. Recados Mass Effect. A gente separa esse trecho e vai usar em todos os programas a partir de agora até a pandemia acabar. É isso. Obrigada. Eu queria que colocasse uma musiquinha de fundo meio de elevador, assim. Na minha, você coloca um rock. Isso. Foi meio good cop, bad cop isso aqui, né? Isso, Deu tem uma que boa ser, sinergia. A gente com ele, a gente tá cada dia mais assim. Sinergia, Márcia, sinergia. Tô fazendo um movimento com a mão que é tipo 2 dedos, assim, quando você encosta um dedo no outro. Ah, sei. É. Eu posso levantar uma polêmica, então, agora que a gente vai começar o programa? Antes da polêmica, eu quero falar só uma coisa que rolou de muito legal. É que agora o Spotify notifica as pessoas... Olha só. Gente, que maravilha. Pois é, agora tem o famigerado sininho no Spotify. E aí você pode entrar lá no Final Level Cast e clicar no sininho. Que aí quando sair episódio, olha só que maravilha. Ele vai te lembrar, ele vai aparecer lá, pá, episódio novo, Final Level Cast. Nossa, perfeito isso, hein? Parabéns, Spotify. Não fez mais sua obrigação, mas parabéns. Parabéns por fazer o mínimo. Demorou um bocado, mas agora Demorou, mas foi. Exatamente. Parece que o Apple, né, o Cardoso confirmou pra mim que o aplicativo da Apple já notificava. E, gente, usem os outros agregadores de podcast que eles são muito melhores que o Spotify. Pocket Cast é muito bom, Overcast é muito bom também, todos notificam, baixam automaticamente, olha que maravilha, tá tudo prontinho ali pra você só dá play e vai ouvindo todos os podcasts que faltam. O Spotify te esperando atrás da porta de noite com o machado na mão. Eu nem uso Spotify, nem uso. Era essa a polêmica? Não era não. Gente, a polêmica é o seguinte, eu vou soltar um bait aqui. Calma, tururu. Não, vai, Coelho. Tururu. Gente, a polêmica é o seguinte. Gente, Dark Souls não deveria existir. Essa é a minha opinião. Ô, louco.
louco. Cardoso, fala abaixo, pelo amor de Deus. Gente do céu. Quem foi aqui no Final Levelcast que gravou com a gente, cara, vai vir aqui puxar seu pé de noite, Cardoso. Não, já tem gente formando fila na porta do Cardoso. Tem pé pra todo mundo. Eu costo 41. Meu Deus. Gente, qual é o problema do Dark Souls? A existência dele, ele ter nascido, implica na nova modalidade de gamer, que pra mim hoje em dia é o gamer mais irritante de todos, que é o gamer do jogo tem que ser difícil. Jogo tem que ser difícil pra ser bom. Porque aí eu sou brabo, jogo pra caralho. E aí virou um demônio de uma discussão de jogo easy, que eu prefiro que o Jogadan, que é o grande amante de Dark Souls, fale sobre isso. Mentira dessa, eu não tenho nada com isso não. Não, pode me dar. Joga pro meu colo aqui. Joga pro meu colo. Vai lá, Márcia, aqui, ó. É assim, voltando um pouquinho lá no negócio do Twitter. O Twitter e a internet como um todo, existem alguns temas que de 3 em 3 meses acho que tem que renovar, né? A discussão. Então essa discussão já tem anos que ela vai e volta. E toda vez que ela volta, eu fico assim, gente, estamos ainda discutindo isso. Mas enfim, essa semana eu não sei se alguém aqui souber, traga informação. Essa semana contando de quando a gente está gravando, né, esse episódio. Essa discussão voltou. Amiga, foi por causa do TikTok. Olha aí. Olha aí. Tá vendo? O coelho TikToker sabe. É. Eu não vi, amigo. Eu realmente não vi. Depois eu fiquei sabendo que era, porque eu vi a timeline inteira comentando. E assim, todo mundo comentou solto. Ninguém comentou linkando outra coisa. E aí alguém me deu uma reply falando que foi bait e todo mundo caiu. Aí eu fiquei assim, bom, pode ter sido, porém eu não vi o original. Então eu não sinto que muita gente caiu em bait. Mas enfim, veio essa discussão de novo. E assim, o que o Cardoso disse faz muito sentido, mas eu acho, Cardoso, que a gente não deve culpar o jogo. Não, porque com o certeza. jogo, coitado, tá só cumprindo a vida dele, que é ser um jogo difícil. O problema foi o que ele causou no mundo, entendeu? O problema é o gamer. Como sempre, a gente não culpa a ferramenta. A gente culpa quem opera a ferramenta, sabe? Essa é a questão. E aí a gente teve de novo essa questão que é, todo jogo deveria ter um modo easy? O que eu acredito que sim. Pra mim, isso é uma coisa assim tão clara na minha cabeça. Um dos poucos assuntos que eu me recuso a imaginar que existe uma possibilidade que eu estou errada nesse assunto. Uma das poucas coisas que eu faço isso. Porque eu acho que a discussão toda, ela começa a girar em torno de algo, as argumentações que a gente vai vendo, como se um jogo ter um modo easy te obrigaria a jogar no easy. E não, você vai jogar no seu difícil do mesmo jeito. E aí isso pra mim começa a ir pra um lado que eu sinto que é meio errado, que é o ponto que o Cardoso trouxe, que é as pessoas que são contra ter um modo easy, de certa forma é um ego das pessoas. Porque se a gente não tem um jeito mais fácil pra quem não conseguiu jogar, então essas pessoas que não conseguiram jogar, elas saem. Então são menos pessoas jogando. E menos pessoas jogando, e eu sendo bom em algo que já menos pessoas, entre aspas, jogam, me faz uma pessoa melhor que outras pessoas, na cabeça de algumas pessoas. Então, se mais pessoas puderem jogar, e eu não vou saber exatamente o nível que elas jogaram, o meu status de pessoa que jogou um jogo muito difícil e foi muito bom, ele cai um pouco. Então, pra mim, essa é a única base da argumentação contra ter o modo easy. Não sei pra vocês se faz algum sentido. Assim, eu tenho um outro ponto de vista. Ih, mané, Dark Soulsera lá, mano. Não, gente, quem tiver os pontos contra, pode me jogar que eu sei quebrar todos. Essa é uma discussão que eu tô, assim, preparadíssima. Eu acho o seguinte, eu acho que o meu problema com essa discussão não é o modo difícil ou o modo fácil, nem o Dark Souls, assim, só pra enfatizar, assim. Eu acho que o problema dessa discussão voltar é que ela sempre volta pra alimentar essa galera que a gente tá falando mal. Que é o gamer que gosta de se colocar como superior porque ele gosta do jogo difícil dele lá, porque ele é capaz de jogar esse jogo e o amiguinho não. E no fim das contas sempre acaba parecendo que a discussão é uma gasolina, sabe, caindo ali no fogo e aquele pessoal tá pulando em volta do fogo super feliz porque o fogo tá super alto e ele tá podendo lá destilar as besteiras que ele pensa em relação a isso. Mas assim, olhando por outro lado, eu sou muito a favor da acessibilidade, sabe? Eu acho que nem todas as pessoas conseguem jogar um determinado jogo por questões diversas, e aí eu acho que a acessibilidade ela é interessante, sabe? Eu acho que ela tem que estar mais presente nos jogos e ela não está em muitos desses jogos, assim, que são tidos como difíceis também. Acho que do ponto de vista do cara que é o desenvolvedor, eu não acho que o desenvolvedor tem a obrigação de colocar um modo fácil, como não tem a obrigação de colocar um modo mais difícil no jogo, sabe? Eu acho que se ele sente que o jogo foi feito numa dificuldade X ou Y e que aquilo ali é o que ele idealizou pro jogo e pra ele é aquilo ali, tipo, você colocar o cara que é o criador lá contra a parede pra que ele seja obrigado a desenvolver outros modos de jogo do jogo que ele pensou. Amigo, mas sabe qual que eu acho que é o ponto aí? Deixa eu dar uma quebradinha nesse argumento um pouquinho. Que eu acho que o ponto é o seguinte, eu não acho que a gente tenha que jogar como uma obrigação
obrigação se a gente for olhar pra desenvolvedores mais pro campo do indie. A indústria AAA, aí tem que ser uma obrigação. Eu acho que, pra mim, tem essa divisão. Porque, assim, um grande estúdio, ele tem capacidade de fazer, adaptar. A maioria dos jogos tem fácil, médio e difícil. O normal é como foi idealizado. Mas existe essa coisa de adaptar um pouco mais difícil, um pouco mais fácil. Ou alguns jogos fazem isso de forma maior, até com opções mais detalhadas de personalização de dificuldade, etc. Mas quando você para e pensa, beleza, a pessoa pensou que essa é a experiência que ele quer passar. Só que aí a gente tá esquecendo um pouco que o que é difícil pra você, às vezes é fácil pra mim. Então, não existe uma coisa nivelada. Tipo aquela imagem, todo mundo já deve ter visto, quando vai falar de direitos iguais, que existe a diferença de você dar exatamente a mesma coisa pra todo mundo, porém as pessoas têm condições diferentes. Então, acaba que se você der exatamente o mesmo... Igualdade e equidade, né? Isso, obrigada, eu tinha esquecido as palavras. Que existe essa diferença. Se você dá a mesma coisa pra todo mundo, tem pessoas que vão continuar na frente porque elas já tinham mais antes de ter aquilo. E então você tem que dar o tanto certo pra todo mundo ficar no mesmo patamar. E eu sinto meio que isso nessa questão dessa discussão. Porque, às vezes, pra mim, uma coisa que é fácil, pra você não é. E aí, como que a gente nivela isso? Às vezes, a experiência que a pessoa quis passar no modo normal, eu entendo total esse argumento do ponto de vista do criador. A questão do Dark Souls mesmo. Hoje eu fui reassistir um vídeo do Game Makers do Kit e o Mark Brown fala isso, que o criador do Dark Souls falou que ele queria fazer um jogo que você sentisse a sensação de conquista através de ter passado por adversidades e dificuldades. Então essa é a intenção do jogo. E ok. Só que assim, às vezes essa sensação de dificuldade pra mim, no normal, ela já é extrema. E pra você no normal, ela é ok. Então como que a gente deixa essa régua, de certa forma, igual pra todo mundo, se existe só uma configuração? Isso que eu acho um ponto que a gente parece que não leva tanto em consideração. Eu sei não, mas assim, existem alternativas pra o desenvolvedor poder ainda ter a visão dele de fazer um jogo difícil, mas permitir que as pessoas possam jogar. Existem jogos que fazem isso. Eu vou falar duas vertentes aqui. A Márcia, ela tocou num ponto muito interessante, que é dos jogos indies. O Celeste, por exemplo, ele é um jogo indie. Eu acho que o Celeste é o melhor exemplo pra gente usar nessa discussão. É um ótimo exemplo, né? Ele não tem, não necessariamente um medidor de dificuldade ali. Você pode configurar uma série de coisas de acessibilidade. E respondendo aquela pergunta do Dan, tipo, o desenvolvedor, de fato, ele não tem que ser obrigado a nada. Mas eu acho que é de bom tom. Eventualmente, a gente vai caminhar pra um ponto ali da sociedade, enfim, a galera demandar esse tipo de coisa e perceber que todas as mídias que a gente consome hoje em dia, seja televisão, música, cinema, ler um livro, desde que você tenha o básico pra conseguir consumir aquele conteúdo, tipo, saber ler, você não é impedido de terminar de ler aquele livro. Não tem um impedimento. O videogame é diferente. O videogame, você, pela dificuldade ou qualquer coisa que tem ali, um puzzle que você não consegue passar dentro do jogo, você é impedido de ter aquela experiência completa. Então, eu acho que, eventualmente, as pessoas vão perceber que é de bom tom você conseguir fazer com que as pessoas possam aproveitar melhor o seu jogo. E não precisa ser um easy, um normal ou hard. Eu não gosto muito, na verdade, dessas três opções, porque sempre que eu vou escolher o easy, eu fico achando, putz, eu não tô pegando o que o jogo queria que eu jogasse, né? Que é o como o desenvolvedor pensou aquele jogo, porque esse é o modo normal. Aí eu tô meio que usando cheat. Mas, em Celeste eu não tenho essa sensação, porque eu posso escolher, tipo, a velocidade que a Madeleine vai estar se movimentando, eu posso escolher a velocidade que o jogo, em geral, né, tá rodando, eu posso escolher, pô, se tá muito difícil, eu fazer ela voar só naquele momento e depois, tipo, voltar a como tava antes. Então tem uma série de opções ali. E o próprio Super Mario mesmo, Dan, ele tem uma opção que eu acho muito bacana, cara, que é o Tanuki, né, aquela coisinha dourada, que se você morre muitas vezes, o jogo ele te dá uma opção pra você conseguir ter uma vantagem extra ali, tipo, você fica invencível com o Mario. Você ainda pode morrer na lava, você ainda pode errar os pulos, mas o jogo ele não te obriga àquilo. É tipo assim, ó, percebi que você tá morrendo muito ali, você já passou pela sua dificuldade, que tal isso aqui? Você quer? Ah, não quer. Beleza, você continua jogando, entendeu? Eu acho que existem maneiras. Pô, o 3D World pra mim foi 85% com essa roupinha braba aí, porque eu morri toda hora. Pois é. Aí tinha uma hora que eu só queria aproveitar o jogo e, tipo, não me estressar, porque a vida já é estressante o suficiente pra eu ter que me estressar com o videogame, tá ligado? Exatamente. Mano, eu nunca consegui passar do começo do Dark Souls, assim, tipo... Eu me estressava, mano. Eu ficava puto. Eu me estressava. Falei, mano, perdeu o sentido, porque videogame é pra se divertir, né, cara? Ou pelo menos pra se distrair, sabe? Exato. E às vezes, nem tanto só a questão de divertir, mas, por exemplo, igual eu tenho o meu estilo de jogo, a forma que eu gosto de jogar que mais me agrada. E eu entendo que isso é uma coisa minha e que vai ter jogo que o meu estilo de jogo não é compatível e isso vai me fazer morrer mais se eu insistir em jogar da minha forma, que é o exemplo de Dark Souls. Eu gosto de jogo que eu posso
sair correndo, bater, mesmo se eu levar dano, eu continuo batendo porque eu tô vendo que o inimigo vai morrer antes de mim. É assim que eu jogo. E em jogos tipo Souls, eu não posso fazer isso porque é um jogo onde você tem que planejar melhor, porque qualquer hit do inimigo já te mata, etc, etc. E assim, eu peguei, né, tipo, o início e o topo do Dark Souls e tal. Então assim, era algo que tava acontecendo no mundo que eu queria entender. Não era nem que eu queria fazer parte, que eu queria gostar, mas eu queria pelo menos jogar um pouco e saber o que é direito, sabe? E foi pra mim uma experiência ruim. Não era nem que eu queria pegar e jogar, etc, mas eu só queria, tipo, jogar de bobeira pra saber o que é. E é um jogo tão maçante dessa forma que me afastou completamente. Então talvez se eu tivesse algumas opções de personalizar, eu poderia passar pelo jogo de uma forma não completa da experiência que o jogo te propõe, mas pelo menos eu sanaria a curiosidade que eu tenho, sabe? Com a experiência. Porque é diferente você jogar, mesmo que seja no nível mais fácil, não tendo experiência completa, de você assistir no YouTube. É completamente diferente. É, completamente diferente. Algumas pessoas dizem que é tipo assim, cara, você tem que aceitar que alguns jogos não são pra você. E é isso, e não tem problema. Algumas pessoas dizem isso. Eu pergunto, por quê? Por que o Dark Souls não pode ser pra mim? Por que não pode ser pro Cardoso? Sei lá, tá ligado? Eu acho que a gente só tem que aceitar isso quando é, tipo, estilo ou história. Por exemplo, sei lá, isso que eu falei, eu gosto de coisa mais agitada. Então, talvez um jogo mais lento não é a minha vibe. Então, ok, esse tipo de jogo não é pra mim, porque não é meus gostos pessoais. Ok, agora um jogo não ser pra mim porque eu não consigo manusear... Que é problema do jogo. É, eu já fico meio assim. Mas aí você não acha que tem um pouco também do seu estilo, Márcia? Tipo, você falou que você gosta mais de jogar indo mais pra cima, poder sair batendo nos bichos e tal. É um estilo que te agrada mais, assim. Enquanto o Dark Souls... É completamente o oposto. Tudo que você faz em termos de combate, você precisa parar, olhar o inimigo, entender como ele se movimenta, pra só aí sim você tentar enfrentar ele. Não deixa de ser um pouco um estilo de jogo que, tipo, não te agrada, sabe? Além do fator dificuldade, sabe? Por isso que eu nem bato tanto na tecla, pra mim, Dark Souls. Porque hoje, se o Dark Souls tiver um modo easy, um modo cheio de coisas pra eu modificar e adaptar, eu continuaria não jogando, porque, tipo, eu já vi o que é, eu já entendi qual que é a essência do jogo e aquilo não me agrada. Então, assim, é um jogo que eu não jogaria independente de ter um easy ou não. Talvez eu teria jogado uns anos atrás porque eu tinha interesse de conhecer. Aí é diferente. Mas a gente sabe quando é um jogo que você não gostou e por isso que você não jogou, porque a mecânica, a temática, etc. E quando é um jogo que te bloqueou por ser difícil. Por isso que quando o Coelho falou, eu acho que pra mim um dos melhores exemplos é de fato Celeste. Porque Celeste é um jogo que, se você pegar qualquer pessoa fazendo review ou falando dele de alguma forma, nenhuma dessas pessoas vai deixar de falar que é um jogo difícil. Ninguém deixa de falar isso. Porque ele é um jogo difícil. E ele é um jogo difícil por um motivo. Ele não é difícil só pra ser difícil. Ele é difícil porque isso tem contexto com a história e com as emoções que ele quer te passar. Então, de certa forma, é meio que o mesmo contexto de Dark Souls, por exemplo. Ele quer te passar uma coisa e a dificuldade é o caminho pra te passar esse sentimento. Então, a gente tem pontos parecidos. Por isso que eu acho que é uma discussão que ela vai mais pro ego do que pro outro lado. Porque se eu gosto de jogo difícil e eu me sinto foda fazendo coisas difíceis, eu vou continuar jogando no difícil. Eu vou continuar fazendo as coisas no difícil. Isso não vai atrapalhar a minha experiência. Por que que eu me incomodo de abrir esse leque pra outras pessoas? Sendo que o jogo, quando for ser discutido ou na mídia mesmo, ou entre amigos, etc., a gente sabe qual foi a intenção do desenvolvedor. Isso não se apaga por ele ter formas de facilitar. E ainda indo pra Celeste, e aí falando da minha experiência, Celeste foi um jogo que, a primeira vez que eu joguei, ele não bateu com o meu estilo de jogo. Eu fiquei muito estressada, eu acho que eu já falei isso aqui. Eu passei mal real, eu passei mal de achar que eu ia vomitar de tanto nervoso que eu fiquei. E aí, eu fico pensando que, assim, durante toda a minha vida, já me deparei com vários tipos de jogos que eu agarrei ou que eu achei muito difícil. Alguns, eu olhei no YouTube e passei. Pedi um amigo, passou pra mim, perguntei como que fazia e depois de muito esforço, passei. Outros jogos, eu simplesmente larguei, porque eu falei, isso tá demais pra mim, isso parou de ser uma diversão, então pra que eu vou insistir nisso? E aí eu fico pensando, tipo, Celeste mesmo, que quando eu cheguei no final, na primeira vez que eu joguei, pra mim foi demais. E tava num ponto que tava até indo pro ser não saudável jogar, não era nem só estressante, era não saudável. Então, quando eu vi que tinha formas de facilitar, eu usei. E aí eu, tipo, finalizei o jogo porque eu queria muito ver o desfecho. Então eu fico pensando assim, talvez se fosse um jogo que é isso aqui e não tem como mexer, eu teria largado ali, eu teria ficado com um sentimento meio ruim em relação ao jogo, toda vez que eu lembrasse. Que, querendo ou não, é a sensação de dar de cara no muro, né? Porque você dedicou um tempo naquilo e tudo mais. E aí chegou numa parte que você simplesmente não é capaz de fazer, por qualquer motivo que seja. Tem mais. Deixa eu te interromper um minutinho. Pode ir, amigo, fica à vontade. Porque tem na questão dos videogames, é claro que, cara, acontece às vezes, é assim que é a vida. Mas poderia ser evitado se existissem mais jogos
jogos com opções de acessibilidade. Dark Souls, todo mundo fala desse jogo. Às vezes tu chega lá, compra o jogo pra saber qual é desse Dark Souls, que todo mundo fala tão bem, aí você vai jogar e você vê que você não consegue passar daquilo porque o seu nível de habilidade não é o suficiente, e não tem como você devolver o jogo, porque as lojas de videogames online não dão essa opção, entendeu? E já era, perdeu o seu dinheiro. Então existe também essa parte da frustração, que seria de bom tom, como eu falei, as empresas colocarem opções de acessibilidades, porque mais pessoas vão poder aproveitar até o final. É um ponto tão básico, é tipo, a gente tá trazendo mais gente que não vai atrapalhar em nada a sua experiência. Por que isso é um impedimento? É um ponto tão básico que não entra na minha cabeça a argumentação contrária a isso. Eu particularmente puxei aqui os argumentos, mas eu penso muito e às vezes eu entro num círculo de pensamento que eu não chego numa conclusão do que eu definitivamente acho, assim. Tanto que quando acendeu a discussão de novo no Twitter, porque como a Márcia falou lá no início, é uma discussão que, sei lá, uma vez por ano no mínimo, ela volta no Twitter, uns 10 anos já. Quando surgiu, eu, tipo assim, eu até vi um colega que tinha retweetado alguém que tinha falado, feito uma matéria, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu até falei, essa discussão aqui eu fico só olhando, porque eu prefiro não falar. Eu já falei algumas vezes, mas já mudei de ideia e tal. A minha única questão é que eu não concordo muito que eu acho que isso tem que ser obrigatório. Porque eu não acho que tem que ter um manual criativo pro cara fazer o jogo dele, assim, sabe? A questão da acessibilidade, sim. Eu acho que a acessibilidade é importante. E eu não sei se o modo easy é exatamente a acessibilidade, sabe? Mas claro que é. Eu acho que são coisas diferentes, assim. Cara, eu acho que é essa coisa que o Coelho falou mesmo da Celeste. Não é ter um modo easy, é ter como você adaptar. Isso eu acho legal, sabe? Eu acho importante, assim. Eu acho que o modo easy, como a Márcia falou, ele não afeta em nada a experiência que o cara pode ter criado no modo normal ou no modo hard, sabe? É só uma diferença de inteligência artificial ali, sacou? De tipo, do inimigo vai ser mais forte, ele vai te dar mais dano, sabe? Pode ser só, tipo, o cara não vai te dar tanto dano, sabe? Eu pego como exemplo o Star Wars Jedi Fallen Order. Ele tem o combate no estilo Souls. No começo, eu achei difícil. No começo, tipo, eu demorei pra me adaptar. Mas com o tempo, eu consegui jogar. E foi um jogo que foi agradável pra mim jogar. Por que o Souls, que tem o mesmo estilo de combate, óbvio que não tem lightsaber, poderes, enfim. Por que o Souls, que também tem esse combate, ele não é tão gostoso de jogar assim? Tem um caminho aí, sabe? Tipo, dá pra fazer ser mais acessível, mas os caras não querem, sacou? E aí eu acho um pouco paia. Eu também acho. Eu acho que... Eu vou tentar pegar na angústia do Dan. Eu acho que não cabe a gente definir a solução pra coisa. Ah, claro, com certeza. Sempre quando surgem esses assuntos que a gente tem muitos ângulos de opinião, e a gente também tá numa época que é tudo muito binário, ou é uma coisa ou é outra, não pode ser várias coisas ao mesmo tempo. A gente fica achando que tem que ter um caminho certo, e aí todo mundo tem que entrar no consenso que esse é o caminho certo. E esse é um tema que vai pra esse lado, tem muitas áreas cinzas nisso. Porque se a gente olha assim, o gamer padrão é este, com este nível de habilidade, e este é o normal. Ok, então aí seria uma outra discussão. Só que aí a gente meio que esquece que cada pessoa tem um nível de habilidade diferente, e às vezes nem é pela quantidade de tempo que investe jogando, é de cada um mesmo. Às vezes uma pessoa que joga muito não vai ter habilidade em um jogo específico, e uma pessoa que começou ontem vai ter uma super habilidade nesse jogo. Então assim, isso varia demais, e aí a gente tem pessoas com deficiência motora, a gente tem diversos tipos, a gente tem muita variável. E aí eu fico meio assim, porque eu sinto que essa discussão não leva em consideração que as pessoas são diferentes, num geral. Então, a gente segrega muito pra ter esse clubinho de, eu jogo videogame e eu sou bom. É a Gamer Score, cara. Esse negócio da competição da Gamer... Não, eu tenho que ter o Gamer Score maior que o seu, eu tenho mais troféu. Porque isso vira uma competição online. Aí eu acho que os caras ficam meio protetivos com isso também. Sim, a gente tá perdendo da gente jogar pra ser legal e não pra competir. Jogar pra mim e me divertir, sabe? Então, o que eu não gosto da discussão, que eu falei lá quando a gente começou, é que eu acho que sempre que ela volta, ela parece que ela voltou exatamente pra essas pessoas aí continuarem... Mas eu acho que é por isso que inflama, porque essa discussão ressurge. E aí essas pessoas começam a falar coisas que é muito irresponsável. Ou, tipo, meio ofensivo, de certa forma. E aí a galera que tá com um pouco mais de noção pra algumas coisas vai tentar corrigir. E aí começa a treta. Exatamente. Normalmente a galera é muito negativa, ela tem muita energia negativa. E aí ela quer falar que ela tá certa e insistir muito nisso, né? Normalmente é assim. E por isso que infla. Então, assim, tentando fechar o que eu acho saudável pra todos nós. Eu acredito que não é nosso papel definir o que é certo e errado neste momento, e cada jogo vai ser um jogo. Aí a gente vai entrar muitas variantes. O tamanho do estúdio, o tamanho do investimento, o tempo de produção, etc. Porque realmente, às vezes, um estúdio, tipo, fez um jogo já com dificuldade e não conseguiu abrir mais coisas, porque não tinha tempo, não tinha dinheiro, etc. Então, assim, é muito variável. Pra mim, particularmente, quando a gente vai pra um estúdio grande, aí já é algo que eu
fico com o pé atrás de dar uma colher de chá. Porque eu acho que se você é um estúdio grande, você tá fazendo um jogo muito grande, que de fato você tá fazendo um marketing pra todo mundo jogar e todo mundo tá querendo jogar, eu acho que, como o Coelho falou, é de extremo bom tom, e do mais extremo bom tom, você fazer isso pra todas as pessoas jogarem também. E você tem condições de fazer isso. Então, a gente não precisa ter essa coisa cravada em pedra de que tem que ter um modo easy. Não. É o seu jogo, tem a liberdade criativa de entender como que você vai fazer o seu jogo ser adaptável pra outras pessoas, que vão achar ele muito difícil, que não é a dificuldade nem que você planejou, porque a dificuldade vai ser relativa pra cada um. Então, assim, não cabe a gente decretar uma coisa só como certa, mas eu acho que cabe a todo mundo que joga botar um pouco a mão na consciência. E aí, assim, é um exercício que eu acho legal da gente ter com a gente mesmo. Não precisa ir falar na internet isso, porque às vezes é meio doloroso a gente admitir coisas que a gente enxerga. Mas, assim, é bom a gente tentar avaliar as coisas de, poxa, mas eu tô falando isso porque eu realmente acho isso ou porque isso encosta no meu ego, de certa forma? Qual que é o problema de mais pessoas jogarem esse jogo, mesmo que elas joguem de uma forma super fácil, né, que eu considero super fácil? Eu acho que cabe uma reflexão sobre o assunto da gente não querer segregar pessoas. Cabe também o gamer ficar mais de boa, né, Márcia? Pelo Então, amor de Deus. É exatamente isso. Eu acho que cabe o gamer lembrar que jogo não vou nem falar diversão, porque às vezes você chora, você fica triste, você fica com raiva. É pra você ter uma experiência diferente, não é pra você ter uma experiência de estresse, de inimigos com pessoas que jogam diferente do que você ou pensam um pouco diferente do que você. A gente tá todo mundo aqui pelo mesmo motivo, de gostar de jogos e se divertir com isso na medida do possível. Então, assim, cabe ao gamer, de fato, ser um pouco menos ranzinza e menos essa coisa de clubinho. Ai, a gente é isso aqui, ai, vocês que são de fora, a gente odeia vocês. Seria muito bom se a gente conseguisse, que eu acho um pouco difícil, mas quem sabe uma hora a gente consegue. Tá vendo, Cardoso? Dark Souls não precisa acabar. É verdade. O que precisa acabar é o gamer mesmo, no fim das contas. Cardoso, se você tivesse uma máquina do tempo, você ia voltar e matar o jogo Dark Souls quando ele era apenas um bebê? Cara, eu ia levar provas e falar assim, olha o que vocês estão criando, por favor, me ajuda a isso não acontecer. Eu não tô pedindo nada demais. E aí o Dark Souls já começaria com o modo easy. Isso, nossa, às vezes é uma escolha na vida que vai interferir em uma geração toda, sabe? Aí essa geração toda dessa galera completamente surtada de que é o bambambam porque consegue mexer a manete pro lado direito ou esquerdo na hora certa, foi criada por causa desse jogo, sacou? Então se tivesse só uma escolha ali, ó, tipo, só botar o easy, sabe? Aí o povo ia ficar com raiva era de Flappy Bird, sei lá, ia escolher o nome. Não, mas tudo bem. Mas pelo menos a gente não ia ouvir falar desse Dark Souls a vida inteira. A gente não ia ter essa discussão uma vez por ano. É justo. Vamos falar de Pokémon, Coelho? Ah, por favor, Dan. Vamos deixar o clima mais leve agora? É, cara, o Pokémon entrou agora, né, no ninho da galera que gosta de jogar competitivo e brigar na internet também, né? Ai, meu Deus, eu achei que a gente ia ido pro outro lado. Ah, foi quase. Mas tô falando, obviamente, de Pokémon Unite, né? Todo mundo fala que, tipo assim, ah, não, MOBA, tem o LOLzinho, a comunidade é tóxica, não sei o quê. Eu adoro jogar as duas coisas, na verdade. Mas Pokémon Unite, agora tá todo mundo jogando esse jogo. E a galera já começou também a ficar estressada na internet, porque, coitado, tem muita gente que nunca jogou um MOBA na vida e pega porque é Pokémon, né, cara? Aí você vai jogar com alguém e a pessoa completamente perdida, não sabe o que é lane, não sabe o que é pra cima, pra baixo, só aperta o botãozinho lá. Aí você perde o jogo, porque é um jogo de time, e aí você fica frustrado. Ainda bem que não tem voice chat no jogo, nem chat em geral, né, Dan? Eu fico frustrado, eu fico com raiva, mas aí o que eu fiz? Eu parei de jogar. Porque... Ah, sério? Eu tô adorando Pokémon Unite. É que assim, eu acho que o problema não é nem as pessoas não saberem jogar, não. Eu acho que o problema é que o jogo, ele tá muito desbalanceado. Minha experiência com o jogo foi de, tipo... Pra galera que tá escutando aí, que conhece, acho que vai entender. Quem pegar os ápices ganha o jogo, acabou. Aí eu fico com muita raiva. Além disso, tem a questão das pessoas que largam o jogo no meio, né? E aí tem aquele coleguinha lá que tá parado, acontece muito também. Mas aí é um problema meu, entendeu? Eu acho o jogo legal, eu tava me divertindo no início, aí eu comecei a me estressar um pouquinho e falei, ah, gente, já tem um Overwatch pra me estressar, sabe? Aí a gente tem que escolher uma coisa só pra estressar a gente na vida. Então, eu já tenho o Overwatch que me estressa e que eu não consigo parar de jogar, porque a maioria dos meus amigos jogam, então eu acabei largando o Pokémon, mas eu acho o jogo muito legal. Que feio, jogando o jogo da Blizzard, que feio. Ele gente. tá falando do Overwatch, tá? Não, porque eu tava aqui no Pokémon, aí eu acho que eu dei uma piscada olhando pro gato, assim, aí eu fiquei olhando muito pra ele, falando, ele é tão bonitinho, aí eu perdi. Mas assim, eu acho que o jogo, ele é muito promissor, né, cara? Tipo, ele é um estilo que a galera curte muito e
ele vai sair pra celular, acho que abriu até a inscrição já, né? Pré-loading, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu acho que ele vai ganhar mais público ainda. Eu lembro que a gente fez um programa aqui que a gente comentou sobre esse jogo, e eu lembro que eu falei que eu achava que ia flopar, né? Olha, ainda dá tempo de flopar, mas assim, hoje eu acredito que não. Então você tá desejando flop do jogo, é isso? Não, Você está desejando o flop da Game Freak, Daniel? Logo ela que te banca? Para. Não é a Game Freak, então em defesa ao Dan. Ué, mas a Game Freak é dona do Pokémon, pô. Uma das, é complicado, Cardoso. Quem é dona do Pokémon aí? Eu acho que é um jogo muito promissor, mas que eu acho que no momento, assim, tipo, se você não tem amigos pra jogar com você, se você vai jogar solo, a experiência pode ser um pouco frustrante, assim. Pelo menos foi a minha experiência, sabe? Então você tá falando que você não tem amigos. Não, vocês não jogam comigo, vocês não jogam comigo. Gente, eu acho assim, como qualquer MOBA, eles precisam que milhões de pessoas estejam jogando pra eles terem dados o suficiente e irem meio que balanceando mesmo. E o MOBA é um jogo vivo, então toda hora, por exemplo, agora tem a Blissey, que é um novo personagem, daqui a pouco vai ter o Blastoise, vai ter o Sylveon, um monte de coisa. E cada elemento novo que é adicionado dentro do jogo, novos itens, novos personagens, meio que muda o balanceamento ali, muda o meta e as pessoas vão aprendendo e eles têm que fazer balanceamento o tempo inteiro. Então eu acho que ele eventualmente vai ficar um pouco mais balanceado, mas eu acho que agora sim já dá pra se divertir muito. E eu concordo, jogando com amigos é assim, muito mais divertido, né? Entrar no Discord de uma galera, encontrar quem esteja jogando, desde que você possa se comunicar com essa pessoa enquanto você joga, sabe? Eu acho que qualquer jogo que tem essa veia competitiva, ele sempre vai funcionar melhor se você tiver um time de amigos pra jogar com você. Sim, isso é qualquer um. Eu tenho anos de Overwatch que eu jogo desde o lançamento, assim, e às vezes que eu mais me diverti foi quando eu consegui fechar um time com 6 pessoas. Eu e mais 5. Porque era aquilo, a gente perdia também, a gente passava raiva, às vezes e tal, só que a gente tava junto, tipo, não é porque tinha um cara online que tava trollando o jogo, sabe? Então, assim, sempre funciona melhor quando você tem essa opção. Eu joguei só uma vez com amigos, o Unity, mas aconteceu isso que eu falei, quem pegou os Zapdos ganhou primeiro. Eu acho que quando o jogo tiver um pouco mais balanceado, talvez eu volte a jogar e dar uma outra chance, porque eu gostei. Eu achei que eu não fosse gostar, porque eu não gosto de LoL. Então eu pensei, cara, não é pra mim. Mas não, eu achei super divertido. É Pokémon, né? Então, assim... Eu acho que ele conseguiu agradar os dois públicos, de verdade mesmo, assim. Eu acho incrível, assim, que, tipo, o fã de Pokémon é um fã muito chato. É verdade. Então... Nossa senhora. Ainda mais quando o jogo de fato é... Agora sim, Cardoso, veio da Game Freak. Aí sim, porque a Game Freak, em termos técnicos, a gente já discutiu isso aqui no Final Level Cast, minha opinião, que eles são meio ruins em termos técnicos, né? Aí sim que os fãs ficam irados mesmo. O que é impressionante vindo de uma empresa que faz o mesmo jogo todo ano, né? Mas tudo bem. Olha só, Cardoso. Gente, porra... É verdade, pelo amor de Deus. Você quer falar mais do Unite ou Coelho? Você ia falar do Pay to Win? Ah, né? Cara, eu não acho que é Pay to Win, não, cara. Eu acho que, de fato, você pode pagar pra você adiantar o seu progresso, mas não é algo que vai fazer você ganhar, não. É os Zapdos que vai fazer você ganhar. É os Zapdos que vai fazer você ganhar. É você aprendeu, de fato, o jogo que vai te ajudar, né? Os itens estarem um pouco evoluídos ali não faz tanta diferença, assim. Tem o Zapdos também no Pokémon Unite? É a skin verde do Zap. Pô, ia ser legal. Ia ser uma grande homenagem pro público brasileiro. Esse só vem quando o WhatsApp 2 for lançado. Olha aí, você que tá escutando o Final Level Cast, que tem um grupo de amigos que joga o Pokémon Unite, cria um grupo no Zap e já chama de Zapdos. Tá pronto, é o grupo vencedor. Olha, boa ideia. Ou então entra lá no Telegram do Final Level Cast, que fica aqui na descrição do episódio. Olha aí, mexendo no Telegram. Cara, a gente é pago pelo Telegram pra fazer o nosso grupo e o Dan fica falando do Zap. Mas tá bom, eu só quis fazer a piada, gente, do Zapdos. Bom, nada te impede de nomear esse grupo assim no Telegram. É verdade. Pela piada. Tá bom, o Final Level Cast, a gente bota os Zapdos lá entre parênteses. Se todo mundo pedir lá no grupo, a gente pode. Mas o que eu queria falar, que o Cardoso desceu o pau aí na Game Freak, e eu não defendo a Game Freak não, porque é meio difícil defender, né? Mas eu acho que ela ainda tá sofrendo com a transição pro Switch, principalmente, sabe? Eles sofreram menos na transição pro 3D lá no 3DS do que estão sofrendo agora. É muito louco, né? Porque o Switch daqui a pouco acaba, porque, sei lá, já tem... Quantos anos já tem com ele? 6 anos? Não, a gente tá no quinto ano de vida do Nintendo Switch. Ele já fez 4 anos de aniversário. Então, mas daqui a pouquinho ele já tá indo de base. E aí? Eles vão ficar aprendendo a fazer coisa no Switch depois que ele já acabar, sabe? Eles vão aprender quando lançar o próximo videogame em 2023, Switch Cardoso. 2. É que a Game Freak normalmente é assim. Entendi. Eles são assim, cara. Eles são um time que eles não têm conhecimento técnico. Eu até acho que o Pokémon Legends Arceus, eles estão se superando, porque aquilo ali, na mão da Game Freak, porque é a Game Freak que tá fazendo aquele jogo, seria inimaginável, na minha opinião. Caramba! Eles não iam conseguir entregar aquilo. Só
Só que a Monolith, que é o estúdio lá da Nintendo que fez o Xenoblade, que ajudou com o desenvolvimento do Zelda Breath of the Wild, eles estão ajudando a Game Freak. Então só por isso que eles conseguiram aumentar a Wild Area. É tipo, os caras estão no computador, eles fazem tudo, aí na hora de dar o render, eles chamam os caras da Game Freak e falam, dá o render aqui, aperta aqui, aperta aqui. Eles apertam o botão. Que bonitinho. Gente, mas sempre foi assim. Tem aquela história clássica lá do Iwata, que ele teve que reprogramar lá o Pokémon Gold. Foi. Porque os caras estavam finalizando o jogo, né? Pra quem tá ouvindo e não conhece a história, o Pokémon Gold tava na sua etapa final de desenvolvimento e acho que ele não cabia no cartucho. Alguma coisa assim. E aí o Iwata reprogramou e aí ele comprimiu tanto o jogo que sobrou espaço pra eles adicionarem Kanto, uma região extra. É, uma região inteira nova, né? Meu Deus, por que essa empresa ainda trabalha com isso, sabe? Mano, porque eles fizeram uma parada que dá muito dinheiro e que eles conseguem acertar na mecânica e no estilo ali, na arte, que todo mundo ama Pokémon. É por isso só que a franquia ainda tá na mão deles. Então por que a gente não compra mais... Compra não. Por que a gente não contrata mais pessoas? Por que a gente não compra mais pessoas? eu me corrigi. Amiga, toda vez que a franquia Pokémon vai pra mão de outro estúdio, fica mais lindo. Vide New Pokémon Snap, que é o jogo mais bonito de Pokémon, na minha opinião, e não foi feito pela Game Freak, obviamente. Olha só então, gente, ó. O Daniel, coitado, ele tá tentando. Eu tô aqui, é que assim, eu não quero defender a Game Freak, entendeu? Eu me sinto mal quando parece que eu tô querendo defender a Game Freak, mas eu... Vai, Dan, defende a Game Freak. Não. Ninguém vai te criticar, vai, defende. Caiu o Pix. Caiu o Pix da Game Freak agora. Porra, meu aluguel tá pago, gente. Aí daqui a pouco vai vir Guilherme Dias aqui me atacar, porque ele vai ficar com raiva de mim, porque eu fico defendendo a Game Freak. Ele vai entrar do nada aqui. Eu ouvi na minha cabeça que você estava defendendo a Game Freak, eu vim aqui. Não, longe de mim. É tipo assim, no Sword and Shield, eles aumentaram a equipe. Se eu não me engano, eu posso estar dando dados errados, foi o Pokémon que mais teve pessoal trabalhando no jogo. Foi. E mesmo assim, ele saiu aquela coisa lá que, né, com aquela árvore lá do Nintendo 64, que virou meme. Isso foi uma polêmica bizarra. Mas sabe o que eu acho? Que isso aconteceu de fato, assim. Quando houve a transição pro Switch, houveram entrevistas, tanto do Mazuda quanto do outro que eu esqueci o nome, que eles falaram que eles não queriam lançar um Pokémon no Nintendo Switch. O quê? Eles não estavam prontos, eu acho, naquele momento, pra lançar um Pokémon, sabe? Talvez eles quisessem insistir no 3DS. E a impressão que eu tenho, eu tava conversando isso com o Cardoso esses dias, a impressão que eu tenho é que o Sword and Shield, ele era um jogo pensado, sabe? O escopo dele era pensado pro 3DS. E aí eles falaram, cara, a gente vai ter que transportar essa porra aqui pro Switch. Aí eles foram lá, né, deram um tapa no jogo, tem que ter alguma novidade aqui que justifique esse jogo ser de Switch. Ah, vamos meter a Wild Area. E aí, claramente, é um troço que não tem nada a ver com o resto do jogo. É ruim. Todo o resto do jogo é bonitinho. As batalhas são bonitinhas, quando você tá na cidade é bonitinho lá, as cutscenes são bonitinhas, o online é bonitinho, tirando na Wild Area, e aí quando você entra na Wild Area, o jogo, caraca, o frame cai pra 10, e os bonecos não carregam, e fica tudo esquisito, e o gráfico parece que você botou um cartucho de 64 dentro do Switch na hora. Pô, mas Daniel, mas FPS a 10 a gente sabe que é a escolha artística da própria Game Freak. Olha aí. Não, aí já é zoeira, Eles são ruins mesmo, coitados. Não, isso aí é meme. É meme, gente, desculpa, tô brincando. Então, assim, eu acho que eles não estavam prontos. Eu acho não, eles não estavam prontos, tá? Pra lançar o Pokémon naquele momento. Acabou sendo lançado muito provavelmente porque é aquilo, a Game Freak, ela é dona parcialmente da franquia Pokémon. É a Game Freak, a Creators Inc. e a Nintendo. E eu tenho certeza que existia uma pressão por parte da Nintendo, tipo, galera, vamos fazer Nossa, Dan, é a maior franquia do entretenimento hoje em dia. E o Pokémon Sword and Shield é a nova geração, cara. O tanto de negócio que depende de uma nova geração de bichinhos é inacreditável. Sim. Eles precisam lançar esse jogo. Exatamente. Eu acho que existe uma pressão dos outros dois donos, existe uma pressão grande do tipo, gente, vocês não podem ficar mais 2 anos trabalhando nesse jogo, vocês têm que lançar. Com certeza. Gente, mas olha só, pensa junto comigo. Se eu sou dono de não sei quantos por cento, Coelho, quantos por cento a Game Freak é dona? 33, é muito complicado. É muito complicado mesmo. Porque, tipo assim, a Game Freak, ela fez o jogo, a Nintendo comprou a Game Freak, e depois a Nintendo fez uma terceira empresa, aí essa empresa comprou parte da Game Freak, que depois se transformou na Creature Inc., depois virou a Pokémon Company, e a Pokémon Company também tem share em cima. É uma bagunça mesmo, não dá pra saber quantos por cento cada um tem. Mas assim, se eu já sou dono de alguma porcentagem, seja lá qual for, da maior franquia de entretenimento do planeta Terra, qual é o sentido de eu pegar pra mim o trabalho de fazer um jogo sabendo que eu vou fazer um jogo merda? É mais fácil eu terceirizar esse trabalho e falar assim, eu só quero que esse dinheiro entre na minha conta, irmão. Do jeito que você fizer aí, pra mim tá bom. Não, mano, é só no visual. Pra mim tá bom, tá ligado? O Pokémon é maravilhoso. É só o visual que é merda. Porra, cara. Mas eu tô achando o Pokémon Legends bonito, que eu fique também. registrado
lado aqui... Então, mas na parte que é merda, pega a parte que é merda e terceiriza. É isso. Concordo, é verdade. Eu entendo que às vezes a gente tem um apego de querer pegar, fazer com a própria mão. Mas assim, se você tem, né, os recursos e tal, pra fazer algo que você não é tão bom, por que não? É fazer aquele negócio, faz o concept, tipo, desenha todos os 140, não sei quantos Pokémons que vai ter e fala assim... Eu quero Eu quero isso aqui, ó, faz isso aqui. Eu vou te dar uma pilha de dinheiro e esse tempo aqui você vai fazer e vai ficar lindo. É só isso que a gente tá pedindo, não é nada demais. É sobre isso, é sobre isso. Eu acho que existe uma relação de respeito ali entre os donos, sabe? Não é muito comum. No Japão já foi mais comum, eu acho. Talvez o Coelho possa até me corrigir se eu estiver falando besteira, mas essa coisa de comprar, absorver estúdios que são estúdios japoneses, assim. Eu acho que a Nintendo ela nunca chegou e falou, mano, não tem mais esse negócio aí de vocês terem parcela de ser dono, não. Vou comprar a porra toda. Eu acho que isso nunca aconteceu porque existe um certo respeito ali. Porque a Game Freak é o que o Coelho falou, ela idealizou a parada. Tipo, o Pokémon é um fruto deles, assim. E eu acho que existe um preciosismo deles ali por eles serem os caras que criaram. E eu acho que é por isso que eles não botam na mão de outra pessoa, sabe? Pra fazer o jogo principal da franquia, aquele que todos os holofotes ficam voltados, eu acho que eles querem fazer. E aí eu acho que esse é o problema, sabe? Eu acho que eles têm que assumir, sabe? Que precisa mudar, que precisa dar um outro norte. O problema é que todos os holofotes vão pro jogo e aí fica uma merda e aí todo mundo reclama, sacou? Então, mas, ô Cardoso, eu acho que a gente tá indo pra um caminho de melhora nisso, sim. O próprio Pokémon Legends Arceus, ele é o primeiro jogo lançamento, né, da Game Freak, porque assim, o relançamento agora que vai ter do Diamond e Pearl não está sendo feito pela Game Freak, eles contrataram uma empresa terceirizada. Mas o Legends está sendo feito por eles e eles mudaram o estúdio deles pra ficar colado com a Nintendo. É no mesmo prédio, né? É, pra poder trabalhar em conjunto e ter essa troca. Então eu acredito que isso deve melhorar daqui pra frente. Tomara. E a gente tá vendo isso agora. O Legends já é um salto muito grande do que a Game Freak consegue fazer. A gente só viu o trailer, né? Assim, calma. A gente não jogou ainda, mas a gente viu o jogo rodando. Coisa que no primeiro trailer, aquele que mostrou da primeira vez, não tinha gameplay, era mais uma coisa contemplativa e tal. Tava mais feio antes. Tava bem mais feio. Muito mais feio. Tava, aquela época eu achei feio. Esse novo eu realmente achei bonito, gostei. Eu também. Mas tava muito feio antes. Mas uma coisa que eu acho justo a gente comentar aqui, eu falei isso no outro programa que a gente fez sobre Pokémon, e eu vou repetir aqui. A galera que cai em cima, e eu não tô dizendo que não tem que cair em cima não, tem que reclamar mesmo, mas as pessoas elas têm um discurso muito comum de que o Pokémon não evoluiu nada do seu início, sabe, de história até agora. Isso não é uma verdade. Tipo, o Pokémon ele evoluiu sim. Ele pode não ter evoluído tanto quanto as pessoas gostariam que ele evoluísse. Mas é a passo de tartaruga. É a passo de tartaruga. Não, tudo bem. Mas ele evoluiu, sabe? Com certeza. Hoje ele é um jogo muito mais rápido, muito mais dinâmico. Tropeçou no meio do caminho. O Coelho gosta muito do Sun e Moon. Eu acho o Sun e Moon um retrocesso, assim. Muita gente acha. Eu acho loucura isso, porque eu adoro. Eu acho porque ele é um jogo que tira muito a liberdade de exploração. Ele te interrompe muito pra ficar aqui pegando na sua mão o tempo todo. Mas eu acho que ele evoluiu sim. O jogo hoje tem mecânicas que facilitam muito a gameplay pra você. Ele tem um modo online que é mais presente, não tá mais tão embrionário. Ele evoluiu, ele mudou. Hoje ele é um jogo legal. O Pokémon Sword and Shield é um jogo legal. É que ele tem uns problemas técnicos ali que são chatos, mas que eu não acho que te impedem de jogar, entendeu? Não, tem umas fases que são muito bonitas, pô. Aquela fase lá que é de noite, aí tem tipo uns cogumelos brilhantes assim, porra, é bonito pra cacete. Essa cidade é muito, muito maneira. É a cidade mais bonita de Pokémon, pra mim. Nossa, isso me faz lembrar que a Game Freak, ela fez a gente ficar 24 horas olhando pra uma floresta dessa. Esperando alguma coisa acontecer. Nossa, essa live foi quando apareceu o Vulpix. O Vulpix de gelo. Foi muito fofo, por sinal. Mas muito bom. Mas é isso, eu acho que, tipo assim, tem muito pra melhorar e eu concordo com vocês que eu acho que se tivesse na mão de um estúdio mais parrudo, talvez a coisa funcionasse, sabe? Mas eu tô esperançoso, porque isso que o Coelho falou, deles estarem no prédio da Nintendo agora, estarem mais perto, isso é verdade, a gente comentou isso já aqui também. E quando eu li essa notícia no ano passado, se eu não me engano, eu fiquei bem animado. Eu fiquei assim, cara, agora vai, sabe? Porque, cara, se eles estavam esperando que, sei lá, o Miyamoto ia chegar assim, vou visitar a Game Freak pra poder aproveitar e arrumar todos os problemas. Isso não vai acontecer. Porra, uma preguiça também, né? Ele chegando igual uma fada com uma varinha de condão. Plim! Exatamente. Sabe por que eu acho que é um pouco complicado isso também? Tem muito segredo ali quando eles vão criar as novas criaturinhas, porque tem muita grana envolvida em cada uma delas. Então você passar pra um outro estúdio que pode ter vazamento, essas coisas, isso é uma parada que a Nintendo trata com muita seriedade. Então eu acho que eles só confiam neles mesmos, e por isso que eles tiveram que mudar o escritório pra perto da Nintendo, pra aí sim eles conseguirem melhorar nesse sentido. E cara, os escritórios novos são lindos, né? Não sei se vocês viram as fotos, cara, mas tem tipo uma passagem entre cada uma das salas que é tipo
tipo a Viridian Forest, tem salas temáticas de água, enfim, de diferentes tipos de Pokémon, sei lá, eles fizeram os novos escritórios assim, divulgaram as fotos, estão muito irados, cara. Só falta fazer um jogo agora. Contrata a firma de arquiteto. Pra fazer o jogo, né? Esse lance de não vazar as paradas é muito real, tipo, é muito difícil um Pokémon vazar. Difícil, é. Eu me lembro que o XY acho que vazou na época. Inclusive teve alguns youtubers aqui no Brasil que contribuíram pro vazamento. Não vou citar nome não, mas tem, se tá ouvindo sabe que eu tô falando com você. Mas... Pô, mas não sou eu nem tinha canal nessa época. Não é você não, cara. Eu tô falando assim que tá ouvindo. Caraca, cara. se entregou. Não foi você não. Foi um outro cara aí, a gente fala em off depois aqui, se você quiser. Não, fala aí, os abusentos colocam um pi. Fala aí, quem foi que vazou? É amigo do Coelho. Com certeza. Não. Não, esse moleque aí, só Jesus na causa. A gente tá chegando aqui. Ficou péssimo isso. Filha, falando mal do garoto. Então, gente, chegamos ao fim. Como é que a gente acaba o podcast sem pauta, que a gente tá super empolgado na conversa? É difícil. Bom, a gente tá chegando na nossa reta final aqui do nosso Final Level Cast. Poxa vida. Bota um A do Guilherme Dias aí pra gente. Guilherme Dias citado 2 vezes aqui, ó, o bingo do Final Level Cast em dobro. Se fala 3 vezes, ele aparece. É verdade. Ele surge aqui na chamada. Nunca vou esquecer o dia que o Coelho caiu e o Cardoso quis botar o Guilherme Dias na gravação, cara. É verdade, ele queria me substituir, mano. A gente tinha que ter esse áudio gravado e divulgar isso. O Cardoso muito empenhado em trazer Guilherme Dias e largar o Coelho pra lá. Sensacional. Um beijo, Guilherme Dias, um beijo pra você, querido. A gente te ama, Gui. Ele nem disfarçou o golpe que ele tava querendo dar. Maldade. Eu achei que fosse ser o momento que a gente finalmente ia tirar o Coelho do podcast pra botar o Guilherme Dias. Not today. Mas vamos fazer um Final Level Cast Indica, gente? Vocês estão jogando alguma coisa? Vocês querem indicar? Márcia, você tá jogando games, Márcia? Eu estou jogando games porque eu precisava de um carinho, alguém cuidando de mim, e aí eu voltei pro Stardew Valley. Olha aí. Jogo certo pra isso. Jogo certo nesse momento. Realmente, porque eu acho que todo episódio a gente fala isso, né? Mas nos tempos que a gente tá vivendo, a pandemia, isolamento social, etc, saúde mental, eu precisava de um jogo que tivesse rotina e novas experiências, sabe? Tipo, sair de casa, entrar num barco e ver novas coisas, entrar num ônibus, viajar e ter rotina. Então, estou jogando Stardew Valley, recomendo a todos nesses tempos horríveis que estamos vivendo. É um jogo muito confortável, assim, pra esses tempos, principalmente. Mas você recomeçou o seu jogo? Ou... Então, eu sempre fico num dilema de pegar do início e pegar de volta, porque eu meio que esqueço, mas a minha fazenda tava tão grande já, e eu nunca tive o prazer de aproveitar a fazenda grande e ser rica. Que sempre quando eu parava de jogar, eu tava nesse ponto e eu voltava do início. Aí dessa vez não, eu continuei de onde eu tava, e como ele teve uma atualização há pouco tempo, eu aproveitei isso pra eu não precisar me preocupar com trabalho e dinheiro, porque eu sou milionária, e poder explorar o mundo. Então, eu continuei no meu save, e segue sendo o jogo que eu já joguei mais horas, com 140 horas. Esse é o máximo que eu já joguei de um jogo. Eu nunca joguei. What? O quê? Caraca! Ai, Cardoso, substitui o Dan pelo Guilherme Dias, por favor. Tá, eu aposto que ele já jogou o Stardew Valley. Agora foi uma coisa grave, foi muito grave. Eu nunca joguei Stardew Valley também, tá, gente? Ah, não acredito! Ah, não, Coelho, vamos fazer um podcast só nosso. Vamos. Não vai ter jeito mais. Não, olha só, em minha defesa, eu já testei o jogo, mas pegar pra jogar mesmo, assim, que eu sei que ele é um jogo de imersão, né? Você tem que pegar e falar, puta, vou jogar isso aqui. Eu não tenho o jogo em nenhuma plataforma. Poxa. Pô, Stardew Valley é tão gostoso, cara, de verdade, assim. E assim, é engraçado porque tem muito jogo que tem a mesma proposta dele, né? Tipo, cuidar na fazendinha, ter essa coisa. Só que ele te agarra de uma forma... Ele tem uma coisa especial, né? Que à medida que você vai jogando, ele vai trazendo alguns elementos novos, umas coisas meio misteriosas no início ali também que tem, né? E é legal porque você meio que nunca fica sem coisa pra fazer. E é você que se propõe a fazer as coisas. Ele não te dá missões nem nada. Então, assim, você mesmo vai adaptando as suas missões pro que você quer fazer. E aí você descobre, tipo, agora eu tô numa parte que eu já fiz muita coisa e aí eu comecei a olhar o que tinha pra fazer. Aí eu ainda não explorei muito da atualização nova, que tem uma área nova. Então já é uma outra coisa. Mas dentro das coisas que sempre teve, aí eu
olhei que eu nunca cozinhei os pratos que tem pra cozinhar lá. E aí eu tô agora na onda de colecionar todos os ingredientes, as receitas, pra poder cozinhar todos os pratos que tem pra cozinhar. Então, assim, você mesmo vai alimentando o jogo com as suas missões pessoais. É muito bom, muito gostosinho. É, Stardew Valley é ótimo mesmo. E você, Cardoso? Você tá jogando alguma coisinha? Cara, eu tô viciado em 2 jogos. A real é que, assim, eu jogo muita coisa, mas eu não zero nada. Mas, assim, eu tô jogando agora, comecei hoje, o 12 Minutes. Muito ansiosa pra isso. Que é o jogo da Annapurna, essa empresa maravilhosa de videogames. Já falou que precisava falar pra vender o jogo. É um jogo da Annapurna. Exatamente. E aí ele é um jogo point and click em que você vive um cara que tá vivendo de 12 em 12 minutos. Então, tipo assim, você vive uma história de 12 minutos, aí volta no tempo pra onde começou e aí você tem 12 minutos pra resolver um problema lá. Que eu não vou falar o que é pra não estragar a experiência. Os 3 personagens que tem na história, um é narrado por William Dafoe, outro por Daisy Ridley e o outro é o James McAvoy lá, o menino fragmentado. Assim, eu não terminei ainda, mas é um jogo muito, muito, muito foda, por enquanto. Nesses 12 minutos que eu joguei de 12 minutos. 12 minutos de 12 minutos, incrível. Eu joguei um pouquinho esse jogo também, ele saiu... No dia dessa gravação aqui, ele saiu no Game Pass, né? Joguei uns 40 minutintos dele, assim, mais ou menos. Como assim o jogo tem mais de 12 minutos? É que eu joguei várias vezes, pra você ver como eu gostei, tá vendo só? Moleque. Pô, que é 3x12, não sei, joguei... E uma tava pausado, por isso que Isso, demorou exato, um pouquinho mais. exato, é. Joguei e também gostei, cara. Tô curtindo, tô muito intrigado. E ele tem essa vibe de looping, né? Muito legal, assim. Ele é muito bem escrito, né? É bizarro. É, quem jogou aquele Outer Wilds, assim, ou mesmo Zelda Majora's Mask, que tem essa dinâmica de looping, que você fica intrigado, você quer saber o que vai acontecer, por que que você tá naquele ciclo sem fim. Ah, eu amo jogo de looping. É, ele é meio assim, cara, isso é bem legal. Porque jogo de looping é um negócio que, se você fizer bem feito, é muito bom. Porque se não faz direito, é tipo, no segundo loop já tá, ai, que coisa horrível. É, você fica meio de saco cheio, né? É. Joguei pouco, joguei menos que o Cardoso, assim. Eu joguei já umas 3 ou 4 horas já. Eu não joguei isso tudo, não, mas o pouco que eu joguei achei bem legal. Quanto tempo será total de jogo? Eu tava olhando no YouTube, eu vi, tipo, entre 2 horas e meia e 3. Mas o meu QI, como ele é menos de 100, Ah, tá. eu tô demorando um pouquinho mais pra chegar num ponto legal, entendeu? Tá, entendi. Mas ele é curtinho, pelo que eu entendi. Uhum. É, pra mim é o tempo ideal de jogos, de 3 a 5 horas. Nossa, com certeza. E você, Coelho? Cara, eu tô jogando algumas coisas pra fazer review também e tal, mas eu peguei um joguinho pra testar, brasileiro, pra fazer review e meio que recomendar pra galera, e eu me pego voltando a ele com frequência, cara. Então eu quero falar dele, que é o Super Hiking League Deluxe DX, no caso, né? É muito legal esse joguinho, cara. Ele pode ser jogado single player ou multiplayer, né? Mas independente do que você jogar, ele é competitivo. Você tá sempre lutando contra um bot. E ele é na pegada de jogos de 8 bits, só que com mais efeitinhos, sabe? Eu tava até conversando com a Márcia esses dias. A gente tem aquela memória afetiva dos jogos que fazem a gente achar que no passado eles eram mais bonitos do que como eles são hoje em dia mesmo, né, O Márcia? alisamento de pixels mental. É, Que isso. a gente faz. Então, eu gosto desses jogos que pegam o estilo 8 bits e adicionam várias partículas e efeitinhos e deixam eles bem bonitinhos, assim. E esse Super Hiking League DX faz isso. E você tem meio que um hookshot, né? Um gancho de elástico. E você tem que subir uma série de plataformas e pregar a gema que tá lá em cima. E aí você joga esse gancho em algumas coisas e você tem que meio que puxar como se fosse um elástico pra se lançar pra cima. E você pode bater no seu oponente, né? Também com esse gancho pra derrubar ele. Então é uma loucura, cara. E as fases são muito diferentes, tem plataformas diferentes e alguns inimigozinhos pra atrapalhar a sua subida ali também. E sempre melhor de 3. Você chega até o final e você pode jogar de novo, né? Você tem que vencer a melhor de 3. São curtos e intensos momentos ali de competição que é fácil de você pegar e aprender. E eu tô viciadinho nesse jogo, é muito legal, cara. Eu recomendo bastante pra galera. O jogo é bem baratinho também e acho que tem pra tudo que é plataforma. Tô curtindo bastante. Parece bem bonitinho mesmo. Eu olhei ele aqui agora no Google. Ele é fofo, ele é fofo. Muito fofinho. Como é que se escreve o nome dele? É Super Hiking, Hiking, né? Hike de Escalada. de subir. É. League, de liga, DX. Super Hiking League DX. É pra Switch? Ele tem pra Switch também, mas eu acho que tem pra tudo. Não, é porque eu achei ele muito caro de jogo gostoso de jogar no Switch. Caro? Não, eu acho que é R$9. Não, cara de jogo gostoso de jogar no Switch. Ah, sim. É bem gostosinho mesmo. E ele é fácil de você pegar os... Ele tem acessibilidade, tá aí, ó. O controle do gancho dele, ele pode você escolher, tipo, elasticidade dele automática, semi-automática, que você ainda tem algum controle, ou completamente manual, que daí você pode fazer altas manobras loucas com a parada. Se você tem o domínio sobre elas, você consegue fazer umas coisas que se você estiver jogando no automático ou no semi, você não consegue. Mas aí cada um que joga, você pegou uma pessoa que tá jogando pela primeira vez, você dá o controle na mão dela e ela vai conseguir jogar com você, mesmo se você joga no modo avançado, entendeu? É muito bom isso.
Legal. Massa demais. Faltou alguém indicar? O Dan. Faltou o Dan. Cara, eu tô jogando de novo, na verdade. Eu voltei pro Ghost of Tsushima, cara. Saiu agora essa Director's Cut dele, né? Olha aí o termo polêmico, Director's Cut. Mas não é do Kojima, tá tudo certo. Tudo bem. Recebi ele hoje aqui, então comecei a jogar no dia dessa gravação. E aí eu fui muito burro, né? Porque eu comecei a jogar e eu não sabia que dava pra exportar o meu file lá do PlayStation 4 e tal. Então eu acabei começando ele do zero pra jogar, mas foi bom, porque eu consegui reviver aquele início do jogo, né? E vendo como é que ele tá rodando agora no PlayStation 5. E, cara, o jogo tá, tipo assim, muito bonito mesmo. Jogando no modo gráfico, né? Dele lá. Não sei se o nome é esse. Modo lindo. É, o modo lindo. E tá muito bonito, tá muito fluido, a animação tá absurda. Ele já era um jogo muito bonito no PlayStation 4, pra quem jogou. Então ele tá bem legal, assim. E aí depois eu vi que dava pra exportar o meu file lá, só que eu sou uma pessoa muito burra. E eu não sei o que aconteceu, que o file que eu resgatei não era o meu file completo lá, com até o final do jogo. Ele tá meio que na metade da história, assim, mais ou menos. Acho que era tipo um autosave, alguma coisa da vida, que ele puxou. Aí eu não sei se eu tenho que... Enfim. Nossa, esse negócio de passar o save e a versão, não sei o que, é um inferno, né? Porra, a Sony tinha que resolver isso, fazer igual é no Xbox, que é uma coisa só, e tá tudo save, você não precisa ter trabalho, não precisa pensar. No caso desse jogo até eu achei legal, porque tipo assim, ele no menu inicial do próprio jogo, ele tem uma opção pra você exportar o seu save. Então eu acho que o problema não foi o jogo aí, eu acho que o problema fui eu, que quando passei o meu PlayStation 4 pra frente, talvez eu tivesse desativado a sincronização automática, sabe? Não tava na nuvem, né? Exatamente. O que tava na nuvem era um save incompleto, sabe? O meu save mesmo, que eu acho que não tava no autosave, que eu salvava manual, eu acho que ele não foi pra nuvem. Então eu acho que o problema sou eu, assim, não é o jogo. Porque ele tem esse caminho, assim. Normalmente no PlayStation 5, você quando bota pra baixar um jogo que tem as duas versões, ele baixa as duas versões. Nossa. Eu acho isso péssimo. Isso aconteceu comigo no God of War e isso aconteceu comigo no Horizon Zero Dawn também. Gente, mas por que ele baixa duas versões? Cara, não sei. Quem é que vai querer escolher jogar a versão de PS4? Honestamente, assim. Não, 5 mil reais. Você grita pro videogame. Pra que eu te comprei? Você fica, não, vou jogar a versão de PS4 que é mais roots, né? Mas... Mas pelo amor de Deus. Só uma correção, gente. Eu falei Horizon Zero Dawn, não foi o Homem-Aranha, tá? Que eu botei pra baixar e vieram as duas versões. Inclusive, eu ainda não passei por isso, mas eu li a galera comentando no Twitter que no Final Fantasy VII Remake é um rolê absurdo pra você conseguir exportar o seu save. Diferente do Ghost of Tsushima, que tem uma opção dentro do menu e ele de forma inteligente busca o seu save do PlayStation 4 na nuvem, no Final Fantasy você tem que instalar a versão de PlayStation 4 pra ele achar o seu save. Meu Deus. Aí é foda. E aí, depois você instala a versão de PlayStation 5 com o seu save já resgatado, mas pra você resgatar o save, você tem que instalar do PlayStation 4 pra ele achar. Os caras estão de sacanagem, pô. Aí, tipo, se eu não me engano, eu não lembro quem foi, eu acho que foi o Munhoz lá do Voxel, que ele comentou comigo, ele falou, cara, eu ocupei meu HD inteiro pra baixar dois Final Fantasy, mano. sabe? Só pra poder baixar o save e conseguir fazer essa, entre aspas, conversão, né? Do meu save do PS4 pro save do PS5. E isso é muito burro. Por isso que eu gosto da Steam, cara. Steam é um negócio só, você baixa em qualquer lugar, o mesmo save, tá tudo certo. Pô, pelo amor de Deus, mano. O Xbox, ele tem a entrega inteligente, Smart Delivery, né? Lancei uma tradução aqui. O Smart Delivery, você tem um jogo, e aí existe uma versão desse jogo que é mais atualizada, ele automaticamente, ele entende que se você tá jogando num console novo, você vai jogar a versão atualizada. Porra, obviamente. Isso é o mínimo, né, gente? Pelo amor de Deus, assim. Se a retrocompatibilidade existe, que seja uma retrocompatibilidade inteligente, que você não tenha que, ir lá no download, conferir se tá baixando a versão de PS4 ou de PS5. Enfim. Eu queria entender o No dia raciocínio. que eu comprar meu PlayStation 5, eu vou jogar os jogos de PS4 da versão de PS4 só pra, assim, sentir que eu sou vintage, Só sabe? se sentir meio burro, Eu né? comprei o PS5 só porque eu acho bonito, mas eu gosto mesmo do visual do PS4. Pô, mas essa desculpa de que acha bonito não cola, amigo, né? nunca. Olha, mas sobre o Ghost of Tsushima... Gostoso da tchutchuquinha. O gostoso da tchutchuquinha, é muito difícil você recomendar esse jogo, não por ele ser um jogo ruim, pelo contrário, e agora jogando no PlayStation 4, depois que eu peguei o meu save, que por mais que não esteja no início, já tá mais adiantado, então eu já tava com mais armas, consegui explorar mais, jogar, eu vi que o jogo tá muito bonito, rodando muito liso, a gameplay dele é muito legal, mas a Sony, ela apagou da Store a versão base do jogo, então agora você só encontra lá a versão Director's Cut, e a versão Director's Cut custa quase R$400. Caralho. Mano, eu tô achando que as pessoas estão falando pouco sobre isso na internet. Eu também. É muito zoado Cara, isso, maluco. sim. É muito A zoado. Nintendo, aí mãozinha, aquele meme da mãozinha assim apertando. Sony, sacanear o consumidor. É isso. Cara, mano, quando o Donkey Kong Country Tropical Freeze foi relançado no Switch, a Nintendo também
removeu da eShop do Wii U a versão do Wii U, que já estava $20, porque eles estavam lançando a nova versão a $60 pro Switch. E caralho, todo mundo na internet espumou de raiva. Porque é muito zoado, mano. Isso aconteceu com o Pikmin, né? A mesma coisa, Os caras mano. são muito Sim. safados, né? E eu não sei se o Pikmin já voltou, deve ter voltado. Voltou. Mas cara, que zoado isso, maluco. Até parece que alguém vai no Wii U e tira um pouco da poeira. Mas qual é a porcentagem das pessoas pra empresa ir fora do caminho dela e fazer isso só pra poder, tá ligado? Coelho, Mano. tem coisa que a gente faz só pra trollar mesmo. Isso pra mim é trollagem. Mas, gente, o sentido de você guardar um videogame na caixa dentro do seu armário é esse mesmo, sabe? Tipo, tem um jogo lá que você sente falta de jogar e não interessa se o motivo que você sentiu falta de jogar é porque tá saindo uma nova versão pro novo console. Você tem já, você quer jogar o seu antigo, mano. Sabe? Você não precisa recomprar o jogo, sabe? Não, e fora que assim, o motivo de sair uma nova versão é você poder jogar o jogo, pra quem não jogou, no videogame antigo, sabe? E aí você mete a mão dessa forma, é assim, o suco do capitalismo. Sim. Mas eu acho o caso do Ghost of Tsushima pior. É zoado. Não, é 1000 vezes. É porque é babaquice, sabe? É tipo assim, que a galera geralmente disfarça um pouco. Esse não, eles, tipo, é isso mesmo e não gostou, não compra. Mas sabe por que eu acho pior? Porque no caso do Wii U, os jogos do Wii U não são retrocompatíveis com o Switch. É outra eShop, é outra mídia, tipo, um é cartucho, outro era disco. Mas no caso do PlayStation é pior, porque o jogo tava lá até Não, é ontem. 1000 vezes. Por isso que eu tô falando, não é que eu indico o jogo pras pessoas, tô falando aqui que a gente tá jogando, a gente normalmente tá indicando, né? Eu indico porque ele tá muito bonito, tá muito fluido, ele já era um jogo muito legal no PlayStation 4, e eu acho que ele tá ótimo no PlayStation 5 pelo pouco que eu consegui jogar até agora, e eu vou explorar mais a nova expansão, a nova ilha lá, né, que é a ilha Ikki, onde tem novos desafios, uma história nova e tal. Vou explorar mais isso ainda. Posso até voltar aqui pra falar mais sobre isso depois, mas é difícil recomendar por essa questão, sabe? Tipo, dá raiva, porque se você já tem o jogo na sua conta, é só você pagar o upgrade lá do Director's Cut, que se eu não me engano é R$100. Meu Deus. Você É 5. 100 reais? 100 reais? É 100 reais. Ah, mano, foda-se. É. É melhor jogar a versão de PlayStation 4. Foda-se. Mas se você já tem o jogo... Pô, mas pelo amor de Deus, Daniel, 100 reais, Daniel. Porra, é muito dinheiro, mano. Sei não lá. é barato, não. Mas assim, se você já tem o jogo, você tem essa opção. Você não precisa pagar 400 pra comprar a Director's Cut, entendeu? Você vai pagar 100 reais a mais ali. É caro, é salgado, mas é uma DLC nova. Você vai receber o upgrade se você tem o PlayStation 5. Agora, se você não tem o jogo, você não tem a opção de comprar a versão base. Você é obrigado a jogar a versão Director's Cut. Porque ela é a única versão agora. Isso que eu acho muito absurdo. É, exatamente. Você não poder comprar a versão base. Nada feio. Exatamente. E eu acho importante a gente falar, né? E é no mesmo videogame, né, mano? Sabe? Ó, eu conferi aqui agora, o upgrade é R$104,90. Ah, não, mano. Aí, porra, R$4,90 dá pra comprar uma coxinha, porra, um pastel, alguma coisa assim. Pelo amor de Deus, gente. Pois é. A minha cabeça, ela parou no tempo que um jogo custava R$150, sabe? Eu tô aqui assim, mas gente, R$100 é um jogo novo. Mas, amiga, isso já tem uns 8 Tem muitos anos. Em minha defesa, eu sou do indie. Eu sou do indie. Ah, tá bom, tá bom. Minha defesa. Olha, mas o 12 Minutes custa R$50 na Steam, por exemplo. Aí. Ou tá no Game Pass. Aí, bom demais. Mano, mas tu ia na FNAC, comprava um jogo de PC, era R$99. Tá vendo? Triple A. Assim, vou pegar aí, ó, minha época do Xbox 360, era 100, 150, um lançamento. Que tempo, né? Nossa, que saudade. Nossa, verdade. E com essa pauta depressiva da saudade, a gente termina o nosso... Foi muito legal, para! Bom, agora a gente tem que encerrar, né, gente? Então, o papo tá muito bom. Esses episódios que a gente faz aqui, que a gente fala que é sem pauta, acaba tendo pauta pra caramba, né? A gente fala um monte de coisa que é legal, eu gosto de porque fazer. aí a gente não tem o cabresto da pauta, A gente né? não tem freio. Aí a gente começa a ir indo pro lado, indo pro outro, um assunto puxa outro, e se deixar a gente vai pra sempre. Já me deu vontade, inclusive, de responder isso que você falou agora, Márcia, mas eu vou me abster. Tá vendo? A gente começa a ver o tempo e aí a gente começa a segurar a boca pra não falar mais. Porque não Gente, pode. o Caio Corraine vai me matar. Tá mandando um episódio desse tamanho. Ah, desculpa, Caio, desculpa. Perdoa, Zabuzeta. Gente, o Zabuzeta vai correr uma maratona. A gente não pode ficar aumentando aqui demais, senão, coitado, o cara tem que Correr, arrumar ele tempo. vai pedalar uma maratona, o maluco. Pedalar, maratona. Caraca, que saudável. Lenda viva. O homem mais saudável do Brasil. Olha, galera, aproveita então que o Spotify tá notificando e já deixa o follow lá no Spotify, deixa também no agregador de podcast que vocês ouvem aí, e o Final Level Cast tá aqui, lindo pra vocês, toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, se a gente não se estender demais e o carro. Desculpa, Caio, desculpa. Segue a gente tá aqui na descrição, como sempre, nossas redes aqui. Tem o e-mail do Cardoso, se você quiser mandar uma mensagenzinha bonita pra ele. Se quiser mandar uma mensagenzinha feia, já sabe, é Ricardo Nautis lá no Twitter. E semana que vem a gente tá de volta, né, gente? Exatamente. Vamos encerrar, né? Tamo junto, gente. É isso aí, Joguem meus amigos. 12 Minutes. Beijo. Isso, eu vou jogar também. Tchau. E vocês dois joguem Stardew Valley. Isso, Jogue. jogo também, muito Boa, bom. boa. Joguem Ghost of Tsushima, seu
alguém te der de presente, não conta. Isso, concordando com tudo que vocês estão falando aqui. Melhor despedida do Final Level Cast. Até semana que vem, Super gente. Hacking Até semana Link que vem. Deluxe. Até Tchau. semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.